Estou prestes a mostrar a vocês alguns fatos para mostrar que o Senhor está a caminho. Agora, como vocês sabem, muitos de vocês pensam: meu Deus, a festa das trombetas acabou. Por que vocês estão olhando para o mundo? Vamos ver o que Jesus tinha a dizer sobre os dias de festa deles. Quando perguntaram a Jesus se ele iria aparecer em um dia de festa judaica, ele disse: agora não é o momento certo para eu ir, porque vocês podem ir a qualquer momento. O mundo pode odiá-los, mas ele me odeia porque eu o acuso de fazer o mal. Continuem. Eu não vou a esta festa porque minha hora ainda não chegou. Por que ele diria uma coisa dessas? Bem, vamos ao Salmo 81. E está escrito: toquem a trombeta na lua nova. Aspas, na lua cheia, no dia da nossa ceia especial, na lua cheia. O Senhor está a caminho. Não perca a esperança. Lembre-se sempre de que não se trata de marcar uma data, mas de um chamado para despertar. As escrituras estão se alinhando. Esteja pronta. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando esse vídeo dessa irmã que eu tenho acompanhado. Essa irmã é da irmã Nigéria. Ela sempre traz muita alegria, muita expectação para o arrebatamento da igreja. Nós ainda estamos, irmãos, em tempos de festas, ainda não terminou. Tocai a trombeta na lua nova e pela lua cheia. Salmo 81, 3. Ela trata sobre isso daqui. Ela trata também sobre a questão de erros no calendário. Cristo ele usava o calendário juliano e hoje nós usamos o calendário gregoriano. É um vídeo aqui que nos traz esperança, irmãos, que ainda pode ser por esses dias aqui. Com toda certeza, está muito perto esse grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja. E ela deixa bem claro aqui, irmãos, que não é uma questão de marcar data, é uma questão de chamada para despertamento. Por quê? Porque está muito perto, irmãos. O tempo é esse daqui. Só que pode ter havido, e ela prova isso daqui no vídeo, uma questão de diferença de dias de um calendário para o outro. E isso daqui com o passar do tempo. Então é um vídeo aqui que desperta a igreja que o tempo do arrebatamento é esse daqui. Tem de tudo para acontecer nesses tempos de festas. E ela nos traz aqui então essa bendita esperança do arrebatamento da igreja acontecendo por esses dias. Vamos estar vendo aqui esse testemunho dessa irmã. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Olá, bem-vindos de volta. Estou aqui para proclamar que o tempo de Satanás acabou. Se você estava duvidando, não duvide mais. Assista e ouça. Isso aqui é para todos. O Senhor é bom. Isso aqui é para todos aqueles que querem ciência, que querem fatos. Estou prestes a mostrar a vocês alguns fatos para mostrar que o Senhor está a caminho. E Satanás acabou para vocês. Maior é o Espírito Santo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não estamos mais olhando para o mundo. Vejam isso. Vocês não sabem que não somos deste mundo? Por que estamos olhando para o mundo para tentar descobrir como isso vai funcionar? Agora, olhem, eu demorei um pouco e temos que segurar sua mão durante esse processo. Agora, vamos olhar para o Pai. Vamos ver como isso se desenrola. Vamos começar com alguns fatos e um pouco de história, certo? Então, vamos começar aqui e vamos ver quando o calendário gregoriano foi criado. O calendário gregoriano foi criado pela igreja primitiva, certo? Aqueles que rezam para os santos, rezam para os anjos, mudaram o calendário em 1582. E como sabemos que isso é um fato? Bem, vamos ao calendário da Apple e voltemos para 1582 para ver se vemos algo estranho. Você também pode tentar no seu próprio telefone. Aqui está tudo o que você precisa fazer. Abra seu calendário e comece a rolar até chegar em 1582. Quase lá. E você pode olhar para isso? Vamos para 1582. Vamos para outubro. E como podemos ver em outubro, vamos do dia 4 ao dia 15. Você sabia disso? Você sabia que eles faziam isso? Mas deixe-me falar mais devagar. Jesus estava usando um calendário gregoriano? Lembra do que ele disse a Josué nos dias 23 e 24 de 2025? Eu virei para levar minha igreja. Agora, se o calendário gregoriano foi criado na década de 1580, achamos que era esse o calendário que ele estava usando? Existe um calendário antigo que surgiu e então ele disse: este é o calendário com o qual trabalhamos aqui no céu. E então no calendário, nem estava escrito como em 1, 2, 3 ou em algarismos romanos, era mais um código. Jesus perguntou de quem era o rosto na moeda e eles disseram: é de César. E ele disse: então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus.
Júlio César. O calendário juliano foi introduzido por Júlio César em 45 a.C., mas quero dizer, quando eles mudaram o calendário, foi antes ou depois da tradução da Bíblia? O calendário foi alterado depois que as escrituras já haviam sido traduzidas em um mundo que não tinha um calendário gregoriano. Agora, como vocês sabem, muitos de vocês pensam: meu Deus, a festa das trombetas acabou. Por que vocês estão olhando para o mundo? Vamos ver o que Jesus tinha a dizer sobre os dias de festa deles. Quando perguntaram a Jesus se ele iria aparecer em um dia de festa judaica, ele disse: agora não é o momento certo para eu ir, porque vocês podem ir a qualquer momento. O mundo pode odiá-los, mas ele me odeia porque eu o acuso de fazer o mal. Continuem. Eu não vou a esta festa porque minha hora ainda não chegou. Por que ele diria uma coisa dessas? Bem, vamos ao Salmo 81. E está escrito: toquem a trombeta na lua nova. Aspas, na lua cheia, no dia da nossa ceia especial, na lua cheia. Agora, como sabemos que os judeus erraram nas datas? Bem, vamos dar uma olhada em 3 dos 4 evangelhos. Prestem atenção aqui, amantes da ciência, porque Jesus está prestes a tocar o seu coração. O que diz aqui em Mateus? Diz: ao meio-dia, escuridão caiu sobre toda a terra até as 3 horas da manhã. Por volta das 3 horas da manhã, Jesus clamou em alta voz: estava feito. Você tem Marcos, ele diz: ao meio-dia, escuridão caiu sobre toda a terra até as 3 horas da manhã. Então, às 3 horas da manhã, Jesus clamou em alta voz. E então você tem Lucas. Mas Lucas dá um detalhe muito bom. Ele era médico, por isso é muito inteligente na forma como escreve. Ele diz: a essa altura, era por volta do meio-dia e escuridão caiu sobre toda a terra até as 3 horas da manhã. A luz do sol tinha desaparecido. Este é um eclipse solar, senhoras e senhores. Então, vamos fazer um pouco de ciência bem rápido para você entender. Agora, para que haja lua cheia, precisamos que a luz do sol seja projetada nesta imagem para que possamos ver a lua cheia. O sol teria que projetar a luz para a lua para que houvesse lua cheia. Mas para um eclipse acontecer, isso significaria que temos o que a ciência chama de lua nova. Você está acompanhando? Agora perguntamos: por que isso é importante? Vamos descobrir por que isso é importante. Tudo bem, todos nós sabemos que Jesus morreu na Páscoa. Vamos ver o que o livro de Levítico diz sobre a Páscoa. A Páscoa do Senhor começa ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Este mês é chamado de Nissan em hebraico. Repito, a Páscoa do Senhor começa ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Agora, é aqui que a ciência entra em jogo. No 14º dia do primeiro mês, significaria que se o mês começasse com o avistamento de uma lua nova, que é o que os judeus atuais acreditam, isso significaria que 14 dias depois, haveria a lua cheia. A luz do sol estaria brilhando na lua. Mas para que um eclipse aconteça de uma lua nova para uma lua cheia, você conta 14 dias. É aí que você só pode terminar com um eclipse. E você tem 3 dos evangelhos dizendo que o sol escureceu. Mas como verificamos isso? Bem, o rei Hadés deu a ordem para reconstruir Jerusalém em 445 a.C. O profeta Daniel nos diz exatamente quanto tempo levaria até que esse Messias aparecesse em Jerusalém para ser morto. Isso acontece em abril de 32 d.C. Se procurarmos a lua naquele 32 d.C., você verá que a lua estará cheia em 12 de abril. A lua está cheia. Procure. Esse seria o começo do mês, porque se eu me localizasse em Jerusalém, colocasse uma paisagem, olhasse para o céu e visse o sol, teríamos que contar 14 dias para chegar à Páscoa. Acontece que há um eclipse em Jerusalém naquele dia exato. Fato, quer dizer, no dia exato acontece um eclipse solar. Essa coisa toda meio que colocou o irmão Joshua em vantagem porque ele disse 23 ou 24. Mas isso nos leva ao calendário juliano. Quando seria isso? Bem, primeiro precisamos esclarecer. Os judeus celebravam a festa das trombetas em uma lua crescente, não em uma lua cheia. E o mundo inteiro está convencido de que os dias 23 e 24 de setembro já passaram. Que a festa das trombetas já passou. Vamos dar uma olhada. Não precisamos ouvir este mundo. Só precisamos ouvir as escrituras. E o Senhor não disse: envie 2 testemunhas para procurar uma lua crescente. Aqui está o que ele diz. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel no primeiro dia do mês designado, que agora identificamos como lua cheia. Vocês devem observar um dia de descanso completo. Será um dia oficial de Assembleia Santa, um dia comemorado com altos toques de trombeta. Vocês não devem fazer nenhum trabalho comum naquele dia. Em vez disso, vocês devem apresentar ofertas especiais ao Senhor.
Certo, ele diz que é uma festa de um dia. Agora, preste atenção nisso porque eu vou segurar sua mão enquanto digo isso. E nunca duvide que o Senhor está a caminho. Você está pronto? Quando você voltou para a década de 1580, viu que faltavam 10 dias. Bem, com o passar do tempo, estamos agora 13 dias fora do calendário juliano. Vamos dar uma olhada. Aqui vamos nós. Com base no calendário que o Senhor usou em 1582, quando a reforma aconteceu, o dia 23 de setembro juliano é igual ao dia 3 de outubro gregoriano. Agora, em 2005, a diferença aumentou para 13 dias. O dia 23 de setembro, no calendário juliano, é igual ao dia 6 de outubro, no calendário gregoriano. Vamos ver quando será a próxima lua cheia. Nós digitamos aqui, próxima lua cheia. Vamos apertar Enter. Pronto! A lua cheia de 6 e 7 de outubro será no calendário juliano. 6 e 7 de outubro. A lua cheia será no calendário juliano. O calendário que o Senhor usou, aquele em que você tem duas pessoas que ouviram o Senhor quando fizeram uma referência cruzada. O Senhor está a caminho. Não perca a esperança. Lembre-se sempre de que não se trata de marcar uma data, mas de um chamado para despertar. As escrituras estão se alinhando. Esteja pronta. Marinata.